as pessoas começam muito jovem e o ganho não é imediato. Ou você persiste e se doa, e tem que ter uma palavrinha ali que ela é muito importante, que é paixão. I can buy myself flowers and held your hand and write my name in the sand. Bom, pessoal, nós estamos fazendo hoje o nosso podcast de PPE, falando sobre empreendedorismo da maturidade 60+. Meu nome é Everson Moraes e eu estou aqui hoje com Cláudia Caldeira. Nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do esporte e o empreendedorismo. Se você acha que esporte e empreendedorismo tem nada a ver, eu vou te provar o contrário. Fica comigo até o final, porque você vai ver que você está enganado. Cláudia, se apresente para nós. Quem é Cláudia? Filha de quem? Quantos irmãos? Nasceu em qual cidade? Como é que foi sua infância, sua adolescência? Me conte um pouquinho da sua história. Oi, Everson. Boa tarde, ouvintes. Eu sou do interior de Minas Gerais, minha família é de Varginha, sul de Minas. Desde criança eu sempre fui moleque, né? Minha família somos seis irmãos, 5 mulheres e... Você é qual dos 6 ali? Eu não sei se eu sou a última ou a antepenúltima, porque eu tenho uma irmã gêmea aí nesse meio do caminho. Eu não sei quem veio primeiro, mas enfim, acho que fui eu a última, não sei. Mas sempre muito moleque, criada em fazenda, correndo atrás de vaquinhas, sempre adorei bicho, adorava andar a cavalo. Então a minha experiência de uma criança, assim, para gastar energia eu tinha que fazer tudo isso. E essa experiência de vida infantil, eu era daquelas molequinhas mesmo, jogava futebol na rua, corria, brincava de pique na rua, naquela época era bom, né? De madrugada a gente subia os muros, enfim. E isso me trouxe para a atividade física. Eu comecei jogando handball, mas do handball eu fui na escola e do handball eu fui para o vôlei da cidade, né? Varginha tinha a equipe do colégio, da equipe do colégio eu fui para a seleção da cidade e ali eu comecei minha carreira como jogadora de vôlei, e essa experiência com o voleibol me levou a apaixonar ainda mais pela atividade física. E eu, na hora de marcar a escolha no vestibular, eu estava estudando para ser... Eu tinha feito um vestibular de ciências da computação, não passei, graças a Deus. Aí o segundo eu fui para a área de exatas para tentar arquitetura, mas na hora de marcar eu falei, não, eu quero ser feliz e vou fazer educação física. Minha mãe falava que não ia dar dinheiro, mas eu fui muito bem sucedida na carreira como profissional de educação física. Qual o legado que o esporte te deu nesse período da juventude? O que o esporte deixou para você assim, de legado, de referência? Não, o esporte, ele começa com os ídolos que a gente tem, né? Então eu tive ídolos, né? Eu tinha como ídolo naquela época a Hortência, a Paula do basquete. No voleibol eu tinha as atletas, coincidentemente algumas atletas do Minas, que posteriormente passaram a ser minhas amigas. Eu tive muito orgulho de participar de jogos de categoria Master, treinando essas mesmas pessoas que eu admirava no passado. Não vou falar nomes aqui porque eram várias, né? Fora a experiência de encontrar com essas pessoas, porque o esporte, a gente só vê os louros, mas o que tem por trás é muita relação, muita disciplina, muita resiliência, saber lidar com pressão, saber lidar com frustrações e superar, porque ninguém vai vencer o tempo todo. Então a gente tem que... Perdeu, no dia seguinte a gente já está treinando para ganhar outra partida e não tem tempo de chorar, não. Daqui a pouco eu quero te fazer uma pergunta, mas queria que você respondesse no final. Como que o esporte, né, tem a ver com empreendedorismo? Quais as lições que o esporte te ensinou que hoje você vê que numa carreira de um empreendedor ela tem que ser colocada? Mas guarda isso aí. Depois eu vou guardar para o finalzinho. Agora,
Me conte aqui, durante a sua trajetória, né, quais foram os desafios assim que você olha hoje e fala assim, nossa, como que eu superei aquilo? Como que eu consegui passar por essa fase? Alguma coisa que mostre que o esporte deu essa disciplina de não desistir. Tem alguma passagem na sua vida que aconteceu, alguma coisa assim, que você fala assim, nossa, se não fosse essa minha persistência, não tinha dado sequência numa oportunidade, num trabalho? Everson, quando a gente trabalha com esporte, as pessoas têm uma ideia errada de que a vida é muito tranquila para a gente. Não é. Primeiro que os horários de trabalho, eles são diferentes. A gente sempre trabalha nos horários de lazer das demais profissões. Então a gente começa muito cedo e termina muito tarde. Então já começa daí. Outra coisa que eu acho desafiador na profissão, né, do atleta e dos treinadores, é você tentar entender que o clube, a seleção, tudo isso é ambiente de trabalho, não é um ambiente de lazer. A vitória, ela é a conquista bem do finalzinho de um trabalho um ciclo de 4 anos, 8 anos ou até mais, isso falando em alto rendimento, né? E isso para a vida é uma preparação, porque 4 anos é muito tempo, 8 anos mais tempo ainda. Então, as pessoas começam muito jovem e o ganho não é imediato. Ou você persiste e se doa, e tem que ter uma palavrinha ali que ela é muito importante, que é paixão. Paixão tem que vir em tudo. E os perrengues que essa paixão já superou? Vários perrengues. Eu vou te contar um caso gozado aqui, que uma vez, quando eu fui assumir pela primeira vez, eu acho, segunda vez, uma equipe de vôlei master, a gente ganhou um jogo e esses campeonatos são jogos atrás do outro. E eu me distraí, a gente venceu, foi para a semifinal, mas a gente distraiu no almoço e estava lá descansando. De repente alguém chegou e falou assim: ô Cláudio, acho que o seu jogo é agora. Isso tinha menos de 15 minutos e com 15 minutos era WO. Foi uma correria dentro do local da quadra, gente. Nós chegamos lá com 5 minutos. Esse aí foi E o almoço era uma feijoada? Não. A gente chegou, foi chegando todo mundo. No final, na hora que a gente estava sentada ali, e anota prancheta, papeleta, entrega, mal deu tempo de fazer os aquecimentos corretos, né? Na hora que eu olho para uma atleta, ela aquecendo com a mochila nas costas, fazendo ataque de rede. Aí nós rimos demais. Devolve a mochila aqui. E, enfim, esse jogo, por incrível que pareça, era um jogo com uma equipe dificílima. E a gente... Ninguém passou mal, assim, deu uma digestão? Pessoal não deu nem tempo de sentir adrenalina, era. Aí, o que foi ruim é que a gente conseguiu chegar bem perto de vencer. E a gente levou uma virada histórica. E eu falei para mim, nunca mais eu levo uma virada histórica dessa e nunca mais eu deixo de ter a tabela ou chegar 1 hora, meia hora antes no ginásio. E assim foi. Nunca mais. Como é que foi a virada de chave que você sai de dentro da quadra e passa para a gestão? Quer dizer, uma coisa é você estar no ambiente operacional, praticando o esporte, e a outra coisa é quando você vem para uma área de comando desse esporte. Uhum. Qual foi a grande dificuldade que você encontrou saindo do operacional e indo para essa parte mais de gestão, de estratégia? São escolhas, né? Na época, eu tinha acabado de fazer uma cirurgia das cordas vocais. A minha grande paixão era treinamento de quadra, mas a minha voz já não estava ajudando. Vocês estão percebendo, nunca recuperei 100%. E eu tive um convite, eu já tinha tentado antes um cargo de gestão, né, na coordenação de voleibol, não tinha conseguido. Isso me provocou, porque eu gosto de desafios. Aí eu fui me preparar e me capacitar. Na próxima oportunidade, eu vou ser convidada. Eu não vou participar do processo seletivo. E assim foi feito. Eu fui convidada para assumir a função. E eu escolhi, na época, eu ainda tinha muito a dar na quadra, mas eu escolhi por causa dessa questão de você vislumbrar, aumentar a sua chance de carreira
porque trabalhar com o corpo, trabalhar com o braço, ser um profissional da educação física é muito difícil. Você carrega saco de bola, você monta rede, você desmonta rede, você ajuda as pessoas lesionadas, é um trabalho de braço mesmo. No voleibol ou em qualquer um outro. Ok. Qualquer outro. Quem for na natação carrega lá os equipamentos e tal. E eu, como boreana, eu não ficava esperando ninguém fazer nada para mim, não. Eu ia lá e fazia. Trocava, até pouco tempo atrás, eu trocava os bicos de bola, eu levava, eu carregava as caixas, eu renovava os materiais. Agora, essa transição de dentro da quadra para fora é que você passa a gerenciar uma equipe, o problema se torna, de todos, se torna seu também. Não adianta você falar, a culpa é dele ou ele, não. Sempre é nossa. Nós, enquanto gestores, a gente tem que acompanhar, ensinar, acompanhar. E se deu certo, o mérito é dele. Se deu errado, a culpa é nossa. Então, eu evitava que as coisas dessem errado. Então, sair da quadra e sentar atrás de uma mesa, o que te deixava confortável, o que te deixava desconfortável? Quando eu escolhi, eu já sabia que eu queria essa carreira, né? O que me deixou desconfortável foi a gestão em si. Foi aquela questão de liderar. Então, eu fui me capacitar para ser uma boa líder. Então, eu me capacitei para ser uma boa líder, fazendo os cursos que eu conseguia fazer de gestão de pessoas, liderança positiva, coach. Não para ser coach de ninguém, não, mas para eu me entender melhor e saber lidar melhor com as pessoas. Fui fazer um MBA de gestão de empresas e negócios, porque então eu passei a ser dona do meu negócio, apesar dele não ser meu, mas eu gerenciava como se fosse. E aí eu fui fazendo essa transição e, ao mesmo tempo, o IPPE foi surgindo na minha vida como um convite, e eu fui me capacitando. Eu sempre fui muito curiosa. Então, eu de tudo, eu posso fazer tudo mais ou menos, mas eu sei fazer um pouquinho de cada coisa. E eu acho que o conhecimento, buscar o conhecimento é importantíssimo. Então, eu agora acabei de fazer 60. Uns 60 a mais, com cara de 40? Estou agora com 60 a mais, rostinho de 40. Com direito a parar nas vaguinhas especiais, mas eu gosto de fazer minhas trilhas, subir nas montanhas. Jogo meu tênis, pedalo, corro. Correr dói mais o joelho, né? Mas, enfim, eu sou extremamente ativa na minha casa, eu faço as minhas coisas, troco algumas peças, monto as coisas que forem precisas. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de mexer o corpo e, ao mesmo tempo, mexer a cabeça. Então, não é a idade que vai... te parar, né? Não. Eu ia até fazer uma comparação, né? Porque a gente faz 60 anos, aí a minha irmã até gozou, né? Minha irmã gêmea, né? Que também fez 60 junto comigo, né? A gente riu e falou assim, Cláudia, ela me falando assim, Cláudia, você é a única pessoa que eu conheço que faz 60 anos e não vai aprender a tocar violão. Vai fazer MBA de inteligência artificial e data center. Eu falei assim, mas... Somos dois. A gente é meio maluco. Mas possivelmente vai ser meu último MBA, mas eu estou sentindo necessidade para poder ajudar todo mundo. Se eu te conheço, eu acho que não vai ser, não. Agora, eu quero viajar, Everson. Não, viajar. Tem muita lenha para queimar ainda. Eu coloquei aqui no começo como que o esporte e o empreendedorismo têm lições que são muito próximas, né? E eu queria que você falasse um pouquinho o que o esporte hoje, no seu ponto de vista, tem a ver com o empreendedorismo, a questão mesmo do treinamento, da disciplina. Como que você vê isso hoje para o empreendedor? Que lição você deixaria para quem é empreendedor utilizando esses princípios do esporte? Eu acho que empreender, a gente empreende a vida inteira. Tá? Independente da profissão que a gente escolhe, se a gente vai ser dono ou funcionário, empregador ou empregado, a vida nossa, ela é um eu SA. Então, a Cláudia, a minha vida é uma empresa. Então, eu empreender a minha vida é o principal. Eu empreendendo a minha vida, eu fazendo as coisas que eu gosto, eu
me cuidando, trocando meu combustível, cair nos médicos, tomando as vitaminas, fazendo tudo que é correto, as atividades físicas, eu vou alimentando a minha máquina, que é o meu corpo e a minha cabeça. E isso não deixa de ser um negócio, né? Um negócio, seu negócio vida. Então, na hora que você pensa na atividade física, no esporte, que é trabalhar com prevenção e não com a doença em si, porque com a correção, né? O esporte ele previne, né? A atividade física, não o esporte em si, mas a atividade física ela previne de vários males, principalmente eu acho que o psicológico faz muito bem para a cabeça. Eu acho que o empreendedor, ele está sempre sob muita pressão, porque ele não sabe se o negócio vai dar certo, se as escolhas estão corretas, o produto de hoje, se é o que vai estar no mercado ali na frente, se ele vai ter que renovar, se ele não vai ter que renovar. Então, ele tem que estar assim, ele não descansa, né? E isso, para mim, tem algumas competências que eu acho que são importantes que o esporte traz para você. Disciplina, ótimo, resiliência, sim, perseverança, né? O trabalho em equipe ele vem também, porque ninguém faz nada sozinho. E a liderança também vem junto. Mas eu falaria que o esporte trabalha muito, se eu for fazer uma analogia com o empreendedorismo, é aquela questão da você ser disciplina, porque antes de tudo isso a gente foi sonhador, né? Então sim, a gente tem que tirar do papel o que a gente quis. E o esportista também ele sonha com a medalha, sonha com o campeonato, né? Sonha. Ele quer vencer. É você vislumbrar aquele momento. A gente, se vocês tiverem curiosidade de estudar grandes atletas, né? Eles sempre vislumbraram eles no pódio, recebendo a medalha. Então essa é a parte do sonhar, de se capacitar para poder treinar. E conquistar, porque são milésimos de segundo numa prova de 100 metros de atletismo. De natação nem se fala, 50 metros de natação, uma piscina curta, você não dá nem tempo de você respirar, o cara já chegou, já terminou a prova. Então é a ponta de uma unha, é uma coisa que assim, é um detalhe. E se você não tiver essa questão da disciplina, da perseverança, da resiliência, durante toda a fase de preparação, você não vai conquistar. A gente só vê os louros. O próprio Instituto IPPE é muito isso. Desde quando eu aprendi muito com o Instituto, quando eu vim trabalhar com a Eliane, né? Ela me mostrou muito sobre isso, porque eu não tinha muito a ver empreendedora. E ela foi mostrando aos poucos para mim a importância de estudar, de capacitar. Então, eu fiz esse MBA de gestão de negócio, logo depois tive a oportunidade de fazer um curso de gestão esportiva no Comitê Olímpico Brasileiro. Agora estou fazendo esse MBA, fora outros pequenos cursos. Por quê? Porque é necessário que você mantenha uma certa rotina, uma certa disciplina, para você não perder o fio da meada do mercado, seja ele qual for. E o empreendedor é isso. Tá. Você fala, né, do empreendedorismo e duas questões que eu queria colocar aqui, a gente já está chegando próximo do final. Uma é a questão da inovação, né? Inovar no meu processo, na minha técnica, para poder pegar o meu oponente surpresa e conhecer o meu oponente. Sim. Então, quer dizer, o empreendedor ele também tem que conhecer o mercado onde está inserido, conhecer quem são os seus concorrentes e talvez ter um diferencial. Porque muitas vezes fazer o arroz com feijão igual todo mundo está fazendo, talvez o duelo vai ser mais difícil de você ganhar. Então, como que o esporte, né, a inovação no esporte, você via assim, alguma tática, alguma técnica que você estudava o comportamento do concorrente, do oponente e tentava ver os pontos fracos para você superar? Isso acontecia no esporte. Como que você vê isso acontecendo no empreendedorismo? No esporte, na formação, na base, é aquela fase que a gente ensina a pessoa a gostar, para ela ter paixão e ir até o final. Quando ela passa para a competição e o alto rendimento, ela vai ser mais exigida e isso vai trazer dela assim, uma perseverança, uma resiliência muito maior. Ela precisa ter apoio dessa parte toda que é aquela comissão técnica, né? É o que a gente fala.
apoio psicológico. Tudo isso é coisa que antigamente não existia, né? Então é o apoio psicológico, ciência do esporte, estatística. Todos os jogos hoje em dia, vou falar da minha área do voleibol, né? Todos os jogos são filmados, pode prestar atenção que enquanto está acontecendo uma competição, eles estão filmando. Por trás dessa filmagem tem um equipamento que mostra, vou dar um exemplo, qual que é o percentual estatístico de batidas da Cláudia. Então a Cláudia bate muito mais na diagonal do que no corredor, ela pinga mais, ou ela passa mais de segundo. Tudo isso é estudado para poder preparar para o jogo, depois que filma-se a gente, para ver os nossos erros, e filma-se o adversário para poder neutralizar no segundo momento. E esses vídeos ficam disponíveis aí, são trocados, você consegue ver, tudo isso vira desenho, tudo isso vira mapa, tudo isso vira indicador. Ou seja, o esporte também funciona com indicadores. Ótimo. Bom, eu tinha falado no começo que a gente ia fazer aqui uma questão final, né? Isso que você definiu, uma estratégia que eu acho que é importante para o empreendedor. E explique para nós disciplina. Como que o empreendedor pode usar a disciplina do esporte para o seu negócio? Disciplina nada mais é do que repetir várias vezes a mesma coisa, mas em cada repetição você aprimorar um pouquinho mais. Você não pode, se você pega um erro e repete esse erro, você vai fortalecer o erro. Então você tem que ter a disciplina de repetir aquilo, de fazer aquela rotina, mas com o olhar de ser bem feito, buscando detalhes de excelência, detalhes de qualidade. Aí você vai avançar. Tá? Então, se você pega um defeito e repete muito esse defeito, você vai absorver o defeito. Então, você tem que estudar, conhecer bem para você repetir o correto. Disciplina é isso, é você fazer rotineiramente a coisa. O empreendedor ele vai fazer o roteiro dele, ele supondo que ele vai fazer um bolo, que ele queira vender um bolo. A disciplina dele está em fazer esse bolo bem feito e depois ele começa a entrar com o diferencial dele para poder concorrer no mercado. Eu falava isso muito na época que eu dava aula. Eu falava assim, uma coisa é você fazer um bolo todo mundo faz, mas qual bolo que você vai fazer que vai realmente fazer a diferença, que as pessoas vão querer comprar e encantar? Então, eu usava esse exemplo invertido na quadra. Eu falava assim, você pode atacar qualquer bola, defender qualquer bola, mas qual que é o diferencial no seu ataque, na sua defesa, no seu passe, que vai realmente, né, que vai ser o bolo vai fazer a diferença que no vai jogo. fazer a diferença no jogo, que vai trazer um resultado. Que a gente falava muito sobre eficiência e eficácia, né? A gente pode ser eficiente numa coisa, mas a gente tem que ser eficiente e eficaz. E a disciplina traz isso. Excelente. Bom, pessoal, estamos terminando aqui o nosso bate-papo com a Cláudia Caldeira. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, né, fazendo esse link entre o esporte e o empreendedorismo. Eu acho que é muito importante. A gente tem alguns livros, como o do Bernardinho, que fala muito sobre essa questão da liderança do esporte e o impacto disso no empreendedorismo, né? As conexões emocionais, a questão da liderança, a questão da disciplina. Então fica esse legado aí do esporte para nós, empreendedorismo 60+. Obrigado a todos, até uma próxima edição do nosso podcast. Obrigado, Cláudia. Obrigada a todos, obrigada, Everson. I can buy myself flowers.